Olá, internautas da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Hoje a gente está gravando aqui no final da tarde, porque tivemos muitos problemas, tanto ele quanto eu, de agenda, então você vai receber o nosso compartilhamento um pouco mais tarde. Então pedimos desculpa aí. Hélio, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Negrão? E você? Hoje é boa tarde, né? Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, quase noite, né? É, No bate-papo com o Elidoli de hoje, nós vamos falar, né, o grande assunto do dia, o relatório da CPI da Covid. Existe aí muitas críticas, né, em relação a uma série de mudanças feitas de última hora, tiveram que fazer um acordo, enfim, o Hélio vai comentar sobre isso. O outro tema também que ganhou o dia desde ontem e hoje, sobretudo, é o Auxílio Brasil, chamado Auxílio Brasil, que seria aí o Bolsa Família do Bolsonaro. No baú do Hélio, nós vamos falar da eleição de Rodrigo Hollenberg, né, que foi eleito em 2014. É isso, né, Hélio? Vamos lá, então. Hélio, a CPI, muita crítica em relação à CPI. Tem gente que chegou a dizer que acabou em pizza, né? Eu, particularmente, achei um exagero, mas teve mudanças, né? Mudanças em termos jurídicos, que, de certa forma não, que aliviou muito para o Bolsonaro e sua turma de genocidas, né? Negrão. O Senado, Negrão, é uma casa política, integrada por políticos que têm seus interesses políticos, interesses eleitorais, interesses particulares, interesses financeiros. Então, é uma casa em que você precisa negociar. Negociar em si não é uma coisa ruim, né? Você só quer os limites da negociação. Eu acho que o balanço da CPI, ela formalmente não acabou, ainda vai aprovar o relatório do senador Renan Calheiros. O balanço é positivo. A CPI organizou as ideias em torno do que foi essa tragédia da pandemia no Brasil, mostrou a responsabilidade do governo em acreditar em falsas teorias, imunidade de rebanho, tratamento precoce, um governo que desprezou a vacina, que não tomou as medidas econômicas necessárias para preservar a vida, a qualidade de vida da população, enfim, uma série de coisas. A CPI foi muito boa para isso. Mostrou casos de corrupção, prevaricação, corrupção no Ministério da Saúde. Tudo bem. Agora, a CPI não terminou bem. Ela não terminou como ela poderia terminar. E não é em função de suas decisões. Eu até entendo. Eu não concordo, mas entendo. É como eu falei, é uma casa política. Não adianta o senador Renan Calheiros chegar lá com o que ele pensa e fazer com que todos apoiem o que ele pensa. Porque ali você tem mais moderados, menos moderados, mais medrosos, menos medrosos, mais conscientes. Você tem diversos senadores. E o senador Renan cometeu alguns erros. Um dos erros que ele cometeu foi divulgar previamente o seu relatório. Ele não poderia ter feito isso. Ele tinha que ter discutido antes com os pares, com os outros senadores do grupo dele, do G7, o relatório dele. E ali, essas questões já teriam sido colocadas. Ele não tinha que anunciar que ia enquadrar para o genocídio para depois recuar do enquadramento do genocídio. O recuo é que foi negativo. Eu acho que há genocídio, mas isso é minha opinião pessoal. Aliás, eu li há pouco a opinião pessoal também de um grande jurista, do Cacai, do advogado, que está criticando a CPI por ter retirado os crimes de genocídio e homicídio. Eu concordo com o Cacai. Houve homicídio pelo Bolsonaro e é genocídio. Mas eu não sou senador, eu não sou da CPI. O Renan é. O Renan pensava isso, ele tinha que ter discutido com eles antes, e se ele sentisse que não dava para passar, ele tirava do relatório sem alarde. Né, sem alarde. É. Retirando como foi retirando agora, parece uma derrota, parece uma recuada, parece que os senadores são medrosos, pode ser tudo isso.
mas ficou ruim para a CPI. Então, chega o Omar Aziz, porque não é genocídio e tal. O jurista Omar Aziz, não é homicídio e tal. Aí vem um jurista e diz, é homicídio sim. Isso é um debate que tem que ser feito. Agora, não da maneira como foi. O Omar Aziz não é um cara de esquerda, ele já foi até de organização de esquerda, mas ele não é de esquerda. É um moderado, é um conciliador, deve ter seus medos, seus interesses lá no seu Estado. Então, a CPI também ficou elevando demais a bola de senadores que tiveram um desempenho importante, relevante e bom lá, mas que não tem essa bola toda, não. Foram isso lá. Tira de lá, viram conservadores, viram senadores com seus interesses próprios, senadores que estão defendendo. O Randolfo Rodrigues apoiou o Alcolumbre para presidente do Senado contra o Renan, dizendo que Alcolumbre era a renovação, mesmo se sabendo que Bolsonaro apoiava Alcolumbre. Agora, na CPI, ele teve um desempenho bom, muito bom, às vezes meio exageradinho, mas bom, desempenho bom. Como o senador Alessandro, teve um desempenho muito bom, mas se antecipou fazendo um relatório paralelo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a CPI recuou no enquadramento do Flávio Bolsonaro. Por quê? Ela recuou do Silas Malafaia. Alguns senadores ficaram com medo dos evangélicos. Por quê? Porque eles têm eleições lá nos seus estados e ficaram com medo dos evangélicos. Infelizmente, não é um tribunal que deveria, nem todo tribunal a gente sabe que é acima, que deveria agir de acordo com a lei, sem injunções políticas, sem injunções pessoais. O Senado é uma casa política. Então, a política prejudicou a CPI em seu final. Ela não perde o mérito, tá, Negrão? O fato de não ter enquadrado por genocídio, por homicídio, ter livrado a cara do Flávio Bolsonaro, ter livrado a cara do Silas Malafaia, outras retiradas que foram feitas, não tiram o mérito da CPI, não tiram o importantíssimo trabalho que a CPI fez e pode continuar fazendo com a aprovação do relatório. Agora, esse final não foi o grande final, né? O grande finale da CPI. Ela poderia ter terminado muito bem por erros de vários senadores. Omar Aziz errou, Renan errou, Alessandro errou, outros senadores erraram. Ela até na maneira de fazer o debate, né? Hoje uma discussão, 10 minutos, 15 minutos, tal, eles se perdem ali numas picuinhas, numas bobeiras, que às vezes até a Assembleia Estudantil é mais bem dirigida do que comissão do Senado. Né? Tem estudante aí que sabe dirigir melhor uma Assembleia do que o Omar Aziz sabe presidir uma CPI. Ele é bem ruim para presidir, viu, Negrão? Ele tem seus méritos, mas para presidir sessão ele é bem ruim. Dá palpite toda hora, entra no meio, corta, fala, briga com o senador, coisas que o presidente de comissão não tem que fazer. Ele não é um bom nisso, não. Mas teve um papel importante também, teve um papel importante, moderador, equilibrado, deu suas broncas e tal. Bom, então a CPI é isso, Negrão. Agora vamos ver as consequências, né? O que vai acontecer? O que o procurador vai fazer? Aí que é, né? Exatamente isso que eu queria que você analisasse. Né? Aí que é. Vai para o Aras vai sentar em cima, vai, enfim, né? Porque, de certa forma, essa recuada também, ela reforça um pouco a posição do próprio procurador, porque pode se escorar aí numa série de argumentos, né? Para poder ir segurando. A CPI demonstrou uma fragilidade que não deveria ter. Enquadra, não enquadra, tira, não tira. Ela não deveria ter demonstrado essa fragilidade. Negrão, na verdade, no nosso sistema absurdo, o procurador pode tudo. E não há recurso contra ele. O que ele resolve é ele. É uma das coisas mais absurdas. É a mesma coisa do presidente do Senado, ou libera ou não libera o impeachment, da cabeça dele não tem recurso, da Alvi Alcolumbre segurar a sabatina do André Mendonça e não adianta que ninguém faz nada. São esses absurdos do poder autoritário, desse viés autoritário que o poder tem no Brasil, né? Esse presidencialismo exacerbado. O procurador pode simplesmente pegar aquilo, Negrão, arquivar.
vai dar repercussão política, vai dar matéria na imprensa, vai dar procuradores protestando contra o próprio chefe, mas ele pode fazer isso. Então, ele pode livrar totalmente a cara do Bolsonaro, totalmente. Agora, vai para o Tribunal Penal Internacional. A gente sabe que também é uma coisa longa, demorada, que não é uma coisa de se resolver facilmente. Então, todo esse trabalho da CPI pode acabar sendo um belo relato histórico de uma das tragédias que nós vivemos aqui no Brasil, talvez a maior tragédia que nós já vivemos aqui no Brasil. Vai ficar um relato histórico para as futuras gerações, para os historiadores, para os sociólogos, para estudar, os antropólogos, mas talvez fique só nisso. Infelizmente, talvez fique só nisso. Mas foi um grande trabalho. Não há como negar que foi realmente um grande trabalho. Vamos ver como é que o Aras se comporta, né, Negrão? A gente ouviu muita conversa de bastidor, você deve ter ouvido também, de que, quando o Aras precisava do apoio do Senado para ser reconduzido à Procuradoria, ele disse para alguns senadores, inclusive para senadores da CPI, entre os quais Omar Aziz, ele disse o seguinte: num segundo mandato, eu não dependo mais do presidente, é meu último mandato. Então, eu estarei mais livre, eu estarei mais independente. Ele falou isso, ele é tão mau caráter, cara de pau, que ele falou isso. Falou isso lá para os senadores. Não foi só por Amazi, não, falou para vários. Vários testemunhos de senadores que ele disse isso. Ele não falou com toda clareza, mas o que ele disse, com outras palavras, foi o seguinte: pode deixar que agora eu não preciso ser nomeado de novo, não preciso do Bolsonaro, e eu vou ser outro. E aí, muita gente, inclusive, defendeu a recondução dele. E agora, inclusive, defende que ele vá para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, né, Negrão? A prática é o critério da verdade. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Vamos ver qual a movimentação política. O impeachment, infelizmente, as lideranças políticas não estão interessadas no impeachment, estão de olho na eleição. Você viu que agora o Rodrigo Pacheco vai sair do DEM, vai para o PSD mesmo, conforme se anunciava, para ser candidato a presidente da República. O Eduardo Leite e o Dória estão lá para definir qual dos dois vai ser candidato a presidente. O Moro está aí se assanhando com o Podemos. Então, eles estão pensando em eleição, estão achando que Bolsonaro, estão subestimando Bolsonaro, como eu já disse aqui, achando que Bolsonaro... Olha aí o Auxílio Brasil. Vem aí o Auxílio Brasil. Então, 20 milhões de pobres vão receber um reforço no seu orçamento. Vai ferrar com o país, Negrão. Tudo bem, porque é da maneira como está sendo feito. Acho que ninguém pode ser contra uma compensação financeira para os que estão precisando disso. Acho que ninguém pode ser contra. Agora, é uma irresponsabilidade acabar com a Bolsa Família do jeito que Bolsonaro acabou, para criar um auxílio meramente eleitoreiro, tendo em vista as eleições, sem previsão orçamentária, sem essa coisa toda, sem pensar como fazer. Tem que fazer? Tem, mas tem que ser de uma maneira em que o próximo governo não se veja encalacrado, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Ele joga para frente. Lembra que no último programa eu disse que o Agnello deu aumento para o funcionalismo em 3 parcelas. A primeira, ele pagava no governo dele. As 2 seguintes, ele jogava para o governo futuro. Se fosse ele teria, já estava reeleito, teria um tempo para tentar acertar. Se não fosse ele, dane-se o próximo. Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Ele vai fazer a medida dele, que pode beneficiá-lo eleitoralmente, deixa as contas do país numa confusão terrível, numa péssima situação. Se ele não for eleito, dane-se quem vier para se virar com isso. Se ele for eleito, ele ganha um fôlego ali de 4 anos para tentar resolver o pepino. Então, é uma irresponsabilidade muito grande agir dessa maneira. Mas a oposição também, Negrão, não ofereceu uma alternativa. Eu, pelo menos, não vi. Você disse, olha, nós temos que resolver o problema dessa faixa da população que está na miséria, que está passando fome, está comprando osso, pé de galinha, etc. A proposta da oposição é essa, com tais e tais recursos. Tal. Eu não vi. Você viu isso? Eu não vi. Eu posso estar... E também, né, Hélio, o auxílio emergencial, né, essa ajuda, vários nomes que teve antes,
ela foi uma das principais reivindicações das manifestações da esquerda, da oposição. Exato, o Então, prosseguimento dele, mas nos valores dele, né, Negrão? sim, Assim, porque o sim, valor caiu, né? caiu, porque seria R$ 600, que era a principal reivindicação. Né? Então, agora fica difícil, porque, não, como você bem frisou aí, não apresentou alternativa. Qual é a proposta? O que se propõe, né? Como alternativa? E o fato é esse, né? Precisa ajudar Negrão, quem está precisando, precisa ter, porque sem muita dúvida. gente passando fome. Aquela cena, ali parecia uma família, né? No caminhão de lixo, aquilo foi uma coisa terrível do que tá ocorrendo nesse nosso país, né? A fome vindo É, assim. né? Eu acho, Negrão, que tem é essencial isso, é importantíssimo. Agora, eu acho que tem uma diferença, Negrão, da gente, eu, você, sairmos à rua e pedirmos o prosseguimento do auxílio emergencial num valor que dê para as pessoas se sustentarem, ou a Bolsa Família, é legítimo. Agora, não somos eu e você que vamos oferecer o projeto. Isso compete às lideranças políticas, compete aos senadores, aos deputados, aos partidos políticos, dizer, tudo bem, nós queremos isso, e o dinheiro da onde vem? Porque, né, o dinheiro vem daqui, nós vamos baixar aqui, nós vamos fazer uma proposta de aumentar os impostos dos que podem pagar mais para financiar. O governo apresentou uma proposta de calote nos precatórios. A oposição não está concordando com calote nos precatórios. Tudo bem, legítimo, mas o que a oposição propõe para sustentar esse auxílio emergencial, ou seja, ou uma Bolsa Família? Entendeu? O que eu estou criticando é a falta de proposta real. Não é gritar na rua. Gritar na rua, eu grito, você grita. Agora, nós não temos poder para definir isso. Nós não somos parlamentares, não somos governantes, não somos lideranças partidárias que deveriam estar se preocupando com isso. É essa a crítica que eu faço. Agora, o Bolsonaro está tomando uma medida eleitoreira para melhorar a situação dele nas eleições de 22, para beneficiar as pessoas. Eu não vou ser contra beneficiar as pessoas. Agora, né? Agora, eu sei que isso aí vai beneficiar por um lado e atrapalhar por outro, porque vai causar inflação. E a inflação vai comer esse dinheiro. Quando você tinha aquele auxílio emergencial de R$ 600, Negrão, vamos supor, você poderia comprar um produto por 10. Hoje, aquele produto que você comprava por 10 com auxílio de 600 está custando 50. E o auxílio vai ser de 300 ou 400. Então, você já está perdendo aí. A gente tem que estar atento a isso. Economia não é uma coisa aritmética simples, não. Agora eu vou ganhar. Sim, você vai ganhar 400, mas vai pagar quanto pela carne? Vai pagar quanto pelo ovo? Vai pagar quanto pela luz? Vai pagar quanto pelo combustível, pelo gás de cozinha? Então, Já foi. essa irresponsabilidade que Bolsonaro está cometendo, ou vai cometer, a gente tem que estar com o pé atrás em relação a ela. Falar, não é por aí. Mas, então tá, não é por aí, mas é por onde? O que não pode é a população ficar desassistida, como você falou, pegando o resto no caminhão de lixo, comprando osso, comprando pé de galinha. Outro dia uma pessoa me contou que tinha um carro parado numa dessas estradas de Brasília, vendendo pé de galinha. Antigamente era dado, Negrão. É. Antigamente dava. O cara dava o pé de galinha para quem quisesse, vendendo pé de galinha. Então, essa situação tem que ser enfrentada, seja por Bolsonaro, seja por quem for, ela tem que ser enfrentada. Agora, a irresponsabilidade e a demagogia do Bolsonaro estão claros nesse auxílio emergencial de R$ 400. Exatamente. Então, vamos para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, o Hélio vai rememorar a eleição de Rodrigo Hollenberg. E você estava lá no olho do furacão, Hélio? Estava, porque aí eu era o coordenador da campanha, né, Negro? Foi uma campanha que começou a ser preparada 4 anos antes, como deveriam ser todas, com cenários. Pode dar certo, pode não dar certo, pode ser candidato, pode não ser. As circunstâncias levaram o Rodrigo Hollenberg a ser candidato. O governo Agnello estava mal, o PSB, que é o partido do Hollenberg, rompeu com o governo Agnello,
parou de participar do governo, e isso aí o colocou na corrida eleitoral. E nós começamos a trabalhar para isso. O programa de governo, né, começou a ser feito mais de um ano antes, com discussões nas cidades. Eu não tinha muita participação nisso, não era meu papel, mas eu participei de várias reuniões do programa de governo, então foi tudo feito muito bem. Aí tinha aquelas velhas histórias, né, Negrão, que eu acho engraçado. Ah, não tem chance. Ah, não dá, Rodrigo não tem chance. Esse negócio de não tem chance, Negrão, chega a me irritar, sabe? Assim, eu perco um pouco a calma. Porque é tão ridículo falar que uma pessoa não tem chance mais de um ano antes da eleição, quando nós já vimos tantos não sem chance, como Ibanez mesmo. Né? Eu ouvi Ibanez, quando o Ibanez se lançou candidato, eu ouvi de dezenas de pessoas, não tem chance, Ibanez está se lançando, não tem chance, imagina, começando agora, inclusive jornalistas. Quando o Collor se colocou candidato, eu vi muito, não tem chance, Cristóvão Buarque, não tem chance. Então, esse não tem chance o próprio Bolsonaro, né, Hélio? O próprio Bolsonaro. Estão dizendo agora... Eu mesmo dizia. Antes e agora. Eu dizia, Bolsonaro vai ser muito bem votado, mas não ganha. Não ganha segundo turno, porque ele não vai ter 51% dos votos. Errei, nessa eu errei. Então, é sem sentido ficar falando isso. Então, eu via muito isso do Rodrigo, que não tinha chance, porque o candidato ia ser o Arruda. Tal. Mas o Arruda, Negrão, você lembra que ele estava sob pendência, né? Você lembra disso? Sim. Ele tinha o processo, né? Ele tinha a Caixa de Pandora. Caixa de Pandora, e a candidatura dele estava impugnada, mas ele pôde se candidatar. O que a gente viu? O Rodrigo se preparou para ser candidato, se preparou bem para ser candidato, nós conseguimos montar uma equipe e começamos as conversas, sabe, Negrão? Isso eu quero contar porque me envolve. Começamos as conversas e a gente viu o seguinte, bom, precisamos do Regufe. O Regufe, na época, era um candidato a governador pelo PDT. E todo mundo dizia, Regufe tem chance, Regufe seria. E é verdade. Regufe tinha grande chance de ser eleito governador. Estava muito bem naquela época. Ele era deputado federal, tinha sido eleito deputado federal com mais de 200 mil votos, uma grande votação, e realmente ele tinha sido eleito. E o PDT estava com o Regufe como candidato a governador. Só que Rodrigo Hollenberg e eu começamos a conversar com o Regufe. E o Regufe não tinha convicção de ser candidato ao governo. Ele estava ali balançando o governo, o Senado, e a gente sentiu que ele estava mais para o Senado do que para o governo. Mas o pessoal do PDT e outros amigos, essa hora também, Negrão, tem um fator que hoje está existindo, já sempre existe. As pessoas começam, para o cara que é favorito, que tem chance, e começa a buzinar no ouvido dele. Você tem que ir, você vai, já olhando para o seu futuro, cada um olhando para o seu futuro. Aí, bando de marqueteiro, publicitário, produtor de televisão, chega tudo para o cara querendo pegar trabalho, pegar o. Olha, você tem chance, vamos lá. Até pesquisas falsas. Entregaram para o Regufe aí, recentemente uma pesquisa fajuta, né? E o Regufe saía mostrando para as pessoas. Isso é golpe, é golpista. Faz uma pesquisa fajuta, mostrando que o Regufe está lá em cima, não é que ele esteja mal, mas mostrando que ele está ali no que ele está, para, olha, você tem que ser candidato. Tal. Mas isso aconteceu com o PDT lá atrás. Nós começamos a conversar e vimos que o Regufe queria ser senador, mas o Regufe queria mais do que uma candidatura do Regufe, ele tinha razão. Ele queria ter um apoio maior para garantir uma eleição dele ao Senado. E aí, Negrão, eu fui atrás, eu estava lendo me avisa do tempo aí, tá, Negro? Não, tranquilo, estou acompanhando. Eu lendo jornal, Negro, lendo jornal, era aquele prazo final para se filiar a partido, sabe? Quando termina o prazo para se filiar. Aí eu vi, Negrão, que o PSD, que aqui era comandado pelo Rogério Rosso, o PSD tinha perdido de uma vez 3 deputados. Acho que era Jaqueline Roriz, eu nem lembro quem eram os outros. 3 deputados tinham largado o PSD. E o partido ficou sem deputado distrital. Foram para outros partidos, para disputar a eleição por outros partidos. Aí, isso já era na véspera. No sábado, acho que foi sábado, eu vi no jornal que o Adelmir Santana
que na época era presidente da FEComércio, tinha saído do PSD também. Ele tinha sido senador e tinha perdido a eleição para deputado. Eu falei, ué, o Rogério ficou sem ninguém. Acabou o PSD, né? Saíram os 3 deputados, eu, Ademir Santana, liguei para o Rogério. Rogério, o que houve? Pô, saiu todo mundo, tal. Né? Eu falei, vamos conversar, Rogério? Vamos. Aí fui conversar com o Rogério Rosso. Falei, Rogério, porque antes, um tempo atrás, o Rogério Rosso, você lembra que eu tinha brigado com o Rogério no governo Roriz, né? A gente já tinha restabelecido relações, e o Rogério, ele me chamou para conversar quando ele assumiu o governo transitório. E ele é muito engraçado, ele me chamou para conversar lá na chácara dele, e a gente conversou lá, ele tem um estúdio, ele é músico, ele tem um estúdio, nós conversamos no estúdio, e o Rogério tem um jeito, eu já conheço, ele tem um jeito. Ele queria me convidar para ser secretário de comunicação. Mas, em vez de convidar para ser o secretário de comunicação, eu não aceitaria, por uma série de razões, não aceitaria. Ele falou assim, olha, se não fosse tal e tal coisa, eu te convidaria para secretário de comunicação. Como eu não ia aceitar, eu deixei passar. Se eu quisesse ser, eu tinha chegado, não, Rogério, mas eu topo. Né? É o jeito dele. Né? Mas nós tínhamos... Aí eu fui conversar com ele, eu falei, ele tinha me dito que ele ia ser candidato a deputado federal, que não queria ser candidato, e que o candidato que ele mais simpatizava era o Rodrigo Hollenberg. Eu fui conversar com ele. Falei, Rogério, como é que você vai ser candidato a deputado federal, sem nominata, num partido? Como é que você... Não, eu quero apoiar o Rodrigo. Eu só tenho um problema para apoiar o Rodrigo. Eu falei, qual é? O Kassab exige que, se a gente apoia um governador de outro partido, tem que estar na chapa. Eu falei, qual o problema de estar na chapa? Eu não tenho ninguém para colocar na chapa do Rodrigo, não tem ninguém e tal. Aí a gente conversou, ele falou assim, você não quer ser candidato, não? Eu falei, não, Rogério, eu não tenho plano de ser candidato. Não, é vice-governador. Vice-governador? Você poderia se filiar ao PSD e ser o candidato a vice-governador do Rodrigo pelo PSD. Eu falei, é uma maneira de trazer o PSD. O PSD trazia um bom tempo de televisão para a campanha e traria o apoio do Rogério. Aí eu topei. E aí, Negrão, o Rogério se juntou na campanha. E a gente fazia reuniões lá na minha casa, Regufe, Rodrigo, o Rogério e eu. Às vezes o Rogério até levava o Arthur, que era muito ligado a ele, o Renato Santana, de vez em quando levava eles. Mas nós fazíamos essa reunião lá já para acertar tudo. Mas, oficialmente, o Regufe ainda era candidato a governo pelo PDT, mas nós conversávamos. Até que o Regufe anunciou publicamente que seria candidato ao Senado e apoiaria o Rodrigo. Nós não falávamos em vice. Havia um entendimento de que eu seria o vice, mas nós não falávamos muito disso. Era uma coisa para o futuro. E acabou que, por uma série de razões, eu fui rifado nessa história de vice, e o Rogério indicou o Renato Santana, que acabou sendo o vice do Rodrigo. Foi uma série de coisas. O Rogério indicou a ex-mulher dele, a Karina Rosso, aí o pessoal da Rede, que a Rede também apoiava, né? Aí o pessoal da Rede vetou, aí teve uma série de discussões, aí ele pegou e colocou o Renato, e eu deixei de ser o vice e fiquei só como coordenador da campanha. Mas eu acho que o tempo, eu falo demais, né, Negrão? Acho que o tempo foi bom. Ótimo. Excelente história. Eu não fiquei sabendo dessa sua candidatura. Não, mas quase eu fui vice, Negrão. Eu lembro. Havia um impedimento, veja só, havia um impedimento. Eu poderia estar dizendo aqui agora que eu fui traído, porque havia um entendimento. Só que você sabe como é a política, né, Negrão? Aí começa a conversar, o Rogério traz o Solidariedade do Augusto Carvalho para lançar Sandra Farage, eu achei péssimo aquilo, lançar Sandra Farage pelo Solidariedade candidata distrital. Os candidatos a distrital do PSB não gostaram, porque a Sandra certamente seria a mais votada, como foi. Aí o Rogério conseguiu trazer o Augusto Carvalho para a chapa dele de federal, que para ele era bom, porque fazia uma nominata melhor. E naquelas conversas todas, em determinado momento eu vi que eles me tiraram da conversa, o Regufe, o Rodrigo e o Rogério, me tiraram das conversas. Tipo, não, você é o coordenador da campanha, tal, nós vamos... E nessas conversas,
acerta aqui, acerta ali. Tinha um entendimento que era assim, se eu não fosse vice, eu seria suplente do Regufe. Também não fui. O Regufe deu a primeira suplência para o Zé Carlos Vasconcelos, que era do PDT, ele precisava ficar bem com o PDT, acertar as pontas, porque o PDT queria ir para o governo, ele acabou indo para o Senado, e deu a segunda suplência para o irmão da Sandra Farage, o pastor Fadi Farage, que já foi preso até. É o segundo suplente do Regufe. Hoje ele é meio bolsonarista, ele está, acho que no PTB, não sei onde é que ele anda, meio bolsonarista ele. E é o segundo suplente do Regufe. Aí acabou que eu não fui nem suplente, nem vice-governador, mas eu coordenei a campanha vitoriosa, isso para mim já era suficiente. Maravilha. E você depois continua essa história, mas antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta, se você responde se você quiser. Leandro Graz tem chance? Eu acabei de falar que não dá para dizer que ninguém não tem chance, né? Eu tenho ouvido muito isso. Eu acho o seguinte. Pois é, tem muita gente dizendo que ele não tem chance. Todos têm chance. O Regufe tem chance? Tem chance. A Leila tem chance? Tem chance. O Ibanez é o mais forte candidato hoje ao governo? É. Ibanez é o mais forte candidato ao governo. É a máquina, né? Não, dificilmente, nas circunstâncias de hoje, o Ibanez não iria para o segundo turno. Ele vai para o segundo turno. Se ele for candidato nas condições de hoje, ele está no segundo turno. Leandro tem chance. Você vai me perguntar assim, só para fazer o exercício. O Magela tem chance? Magela está se lançando candidato pelo PT, fez um vídeo. Eu diria para você o seguinte, pouquíssimas chances. Magela tem pouquíssimas chances, por uma série de fatores que eu sou capaz de rolar aqui, se a gente for conversar sobre isso, por causa disso. O Leandro Graz, que muita gente não conhece, tem uma taxa de desconhecimento muito grande, é um deputado distrital, é um rapaz novo, tem 36 anos. Ele tem chance? Eu te digo, tem chance. Aí você fala, mas o Magela, que já foi deputado, já foi candidato a governador, já foi candidato a senador, perdeu todas, mas foi candidato, é conhecido, não tem chance, e o Leandro tem chance? A gente tem que analisar todas as circunstâncias. Eu não falei que o Magela não tem chance, eu falei que o Magela tem poucas chances. Eu posso criar um nível de probabilidade. E eu colocaria o Magela no nível baixo. Estou dando exemplo do Magela, porque ele se lançou candidato. Colocaria a Magela no nível baixo, colocaria Regufe no nível mais alto, colocaria Leandro, aí você vai se assustar, no nível mais alto do que o Regufe. Agora, tudo isso, Negrão, tem suas explicações, tem as pesquisas, o que elas mostram, tem o potencial do candidato. Eu digo o seguinte, o Leandro, dentro de uma determinada circunstância que pode haver nas eleições, ele tem muita chance. Essas circunstâncias podem não acontecer, a chance dele vai se reduzir bastante, se essas circunstâncias não acontecerem. Então, é uma série de elementos. Agora, eu não acho que dá para dizer que não tem chance. Veja só, o que eu dizia do Bolsonaro, eu errei no Bolsonaro, eu reconheço que eu errei. Eu era consultado por, inclusive, diplomatas, sabe, Negrão? Os diplomatas que me conheciam, eu gosto de conversar. O que você acha? Eu falei assim, olha, acho que o Bolsonaro vai ter muito voto, provavelmente pode ir para o segundo turno, mas no segundo turno eu não acredito que ele possa ganhar, não vai ganhar. Eu não dizia que ele não tinha chance nenhuma. Se ele vai para o segundo turno, tinha chance. Mas eu achava, eu errei nisso, eu achava que todos os democratas do país se uniriam com quem quer que fosse Lula, fosse Haddad, Ciro, Alckmin, se uniriam para derrotar o Bolsonaro. Eu não imaginava que haveria pessoas do PSD que simpatizam com o PSDB, com esses outros, com o Novo, que iriam votar no Bolsonaro, como a gente vê Eduardo Leite ontem dizendo que votou no Bolsonaro. Ele não poderia imaginar que aconteceria. Não poderia imaginar como. Até um cara que se assume como homossexual, LGBTQIA, dizer que Bolsonaro, votar no Bolsonaro, ou ele é muito ingênuo, ou é burro, ou foi um irresponsável. Entendeu? Então, eu não me passava na cabeça, eu vou dar esse exemplo, que um cara como Eduardo Leite fosse votar no Bolsonaro. E eu errei nisso. Eu achei, o cara como Eduardo Leite, ele não vai votar no Bolsonaro. Eu estou dando esse exemplo, pode ser vários outros, entendeu? Um Dória não me espantaria, mas vários outros que votaram no Bolsonaro, sabendo quem ele era,
fazendo aquele discurso de homenagem a Brilhante Ustra, o terror da Dilma. Isso é discurso de fascista, discurso de um cara psicopata. E o cara acha, não, vou votar no Bolsonaro porque o PT é de esquerda. Tá. Ah, peraí, né, Negrão? Aí não dá, né? Eu votaria. Eu digo assim, daquela lista da eleição de 2018, contra Bolsonaro, eu tenho dúvida se eu votaria no Cabo do Alciolo. Mas em qualquer outro eu votaria. Eu também. Qualquer outro. Eu votaria no Henrique Meirelles, o ultraliberal Henrique Meirelles, votaria no Alckmin, votaria em qualquer um contra Bolsonaro. Eu não consigo entender como esses caras da direita conseguem votar em Bolsonaro. Eu errei. Bolsonaro, eu achava que tinha pouca chance de se eleger. Errei. Muito bom. Infelizmente, né, Negrão? Infelizmente. Infelizmente. Muito bom. Então, agradeço, Hélio, agradeço vocês que nos acompanharam aí. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever, enfim, tudo isso aí para que ajude a impulsionar nosso programa aqui. A gente volta na sexta-feira. Um grande abraço para todo mundo.